Vamos conversar hoje um pouquinho acerca da Revolução Inglesa do século XVII. Muito se fala sobre a Revolução Francesa e como que ela acabou modulando, como que a Revolução Francesa modulou a configuração política do mundo moderno. Contudo, antes da Revolução Francesa, ainda no século XVII, nós tivemos uma outra revolução que foi uma espécie de pontapé inicial para colocar em xeque o poder da monarquia absoluta, que a gente considera monarquia absoluta, né? E essa foi a Revolução Inglesa, que antes da Revolução Francesa já tinha pré-configurado certas estruturas políticas do nosso mundo atual, do nosso mundo contemporâneo. E a Revolução Inglesa, ela não foi importante apenas para isso, para ela dar forma ao sistema político contemporâneo, como ela também acabou fazendo com que a Inglaterra, com que a Grã-Bretanha, na verdade, se projetasse como a maior potência global a partir do século XVIII. Então, a Revolução Inglesa do século XVII acabou fazendo com que a Inglaterra se despontasse como a maior potência global no século seguinte e permanecesse dessa forma até o início da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, foi uma revolução que não apenas ela modulou os sistemas políticos, como ela também acabou possibilitando a emergência da Grã-Bretanha como uma potência global, principalmente no século XIX, onde a Inglaterra ela vai ter aí um império muito vasto com diversas regiões, tanto na Ásia quanto na África, e principalmente ali na sua própria zona de influência. Mas o que possibilitou a existência da Revolução Inglesa? Para a gente entender isso, a gente tem que contextualizar esse período, né? A modernidade ali, ela é caracterizada, uma das características do mundo moderno, desde o século XVI, é justamente o fortalecimento da monarquia. É claro que essa monarquia, ela vai ser subjetiva, né? Você vai ter períodos ali da era moderna onde ela vai ter um fortalecimento, por sua vez você vai ter períodos onde ela vai se retrair, mas o século XVII, particularmente na Inglaterra, é um período onde a monarquia ela se encontra muito forte. É semelhante ao período ao fim do século XVII e século XVIII francês, onde a monarquia francesa vai ter uma força muito evidente. Na Inglaterra, esse vai ser a primeira metade do século XVII até o período da Revolução. E nos tempos da Revolução Inglesa, ali por volta de 1640, o monarca era o Carlos I. E o Carlos I, ele vai querer alavancar ainda mais o poder na monarquia. Em que sentido? O sistema monárquico inglês da Era Moderna, ele não tinha apenas o rei como o poder atuante. É claro que você tinha vários órgãos que participavam das decisões políticas em paralelo ao monarca, em paralelo ao rei. E um desses órgãos era o parlamento. Então, o parlamento, ele atuava como uma espécie de conselheiro da monarquia inglesa, dos monarcas ingleses. E ele participava da política em paralelo à pessoalidade do rei. O parlamento ele era uma espécie de representante da população, ele representava os anseios da população inglesa. Só que o rei Carlos I, ali nos tempos precedentes da Revolução Inglesa, ele almejou uma atuação política que excluísse a influência do parlamento. Ou seja, um sistema político onde o rei ele já era muito forte, Carlos I ansiou com que o papel da monarquia se tornasse ainda mais forte sem o conselho, sem a atuação e as limitações impostas pelo parlamento. E isso daí, inevitavelmente, acarretou em diversos conflitos políticos que assolou a Inglaterra da segunda metade do século XVII. E também tinha uma questão religiosa muito influente dentro desse contexto, porque a monarquia inglesa ela era vinculada, ela era atrelada ao protestantismo anglicano, que foi criado lá na época de Henrique VIII por todas aquelas questões políticas envolvendo o Papa, e a monarquia ela permaneceu atrelada, direta ou indiretamente, ao anglicanismo. Só que você também tinha outras vertentes protestantes que foram marginalizadas durante esse fortalecimento da monarquia, como por exemplo os grupos protestantes puritanos. Então você também vai ter um choque religioso muito grande. Alguns grupos protestantes, para além dos anglicanos, que eram vinculados à monarquia, eles acabaram se alinhando à perspectiva política do parlamento. Então, uma guerra civil se tornou inevitável. O rei, que cada vez mais almejava um poder, e o parlamento, que estava sendo marginalizado por esse poder monárquico. Então, um conflito entre essas duas entidades políticas
foi um dos palcos que veio a acarretar a Revolução Inglesa. Então você tinha o rei, por um lado, que queria cada vez mais poder. Nesse caso, nos tempos da Revolução Inglesa, era o rei Carlos I. E, um outro lado, você tinha um parlamento, representante da população, representante dos anseios dos ingleses, e também detinha a aliança de diversos grupos protestantes que eram contrários às políticas monárquicas. E diversos debates políticos começaram a ser traçados no solo inglês em relação à questão de legitimidade política. E debates como o limite do poder do rei, a influência da população nas decisões reais, uma população que teria sua decisão levada em consideração através de um sistema representativo, no caso do parlamento, começaram a ser postos em debate, principalmente em alguns círculos intelectuais do período. Então você tem aí um processo político, um processo histórico que ele acaba levando em consideração, que ele acaba trazendo à tona alguns debates políticos que são importantíssimos para a configuração do mundo moderno. Esse conflito com o parlamento, entre a monarquia e o parlamento, ele também se amplificou muito em virtude de questões econômicas. O rei Carlos I, ele estava empenhado em permanecer atuando em guerras no território irlandês e também ao norte, na Escócia. Só que isso aí estava demandando muito dos cofres ingleses e o parlamento começou a questionar essa administração financeira por parte de Carlos I. E aí começou a ter certos questionamentos por parte do parlamento que exigia que o parlamento fosse consultado para administração das finanças reais. E o Carlos I, ele não queria essa limitação imposta pelo parlamento. Ele queria, por si só, administrar os cofres públicos e permanecer gastando nas guerras ao norte e também no território da Irlanda. O parlamento, por sua vez, era contra essas guerras e ele privilegiava que os gastos fossem direcionados para questões internas do território inglês. E isso daí acabou sendo uma espécie de estopim para que um conflito armado se tornasse inevitável. E assim, toda essa combinação de questões relacionadas a poder, questões religiosas e também questões econômicas acaba chegando a um ponto de evolução, a uma ruptura. Isso acontece em 1642. Por um lado, nós tínhamos o rei e os representantes dessa tradição, que eram conhecidos como realistas ou então cavaleiros. Por outro lado, nós tínhamos o parlamento. E o parlamento também detinha algumas forças militares que eram lideradas por um indivíduo que foi muito importante no processo de Revolução Inglesa, chamado Oliver Cromwell. Então a gente tinha um choque entre essas duas forças políticas, de um lado a monarquia e do outro o parlamento. Acabou eclodindo uma guerra civil sangrenta no território inglês, que viria a pôr em xeque as tradições até então vigentes. Entre 1642 e 1649, a Inglaterra então se transforma em um verdadeiro campo de batalha. Cidades e vilarejos são completamente tomados por exércitos rivais. As famílias se dividem, a população civil, como sempre, acaba sofrendo com muita violência e instabilidade. E a diferença particular do exército parlamentar era justamente o seu teor estratégico. Ele não se garantia apenas na força para conseguir vencer essas batalhas. Então, o Oliver Cromwell era um grande estrategista. E ele lançava mão de diversas táticas distintas para conseguir vencer os exércitos realistas. E aí, os parlamentares acabaram obtendo cada vez mais vitórias, até que eles conseguiram esmagar de maneira decisiva os exércitos monárquicos, os realistas. E aí isso abriu espaço para que Oliver Cromwell ascendesse ao poder inglês, né? Ascendesse junto do parlamento ao poder inglês. E em 1649 acontece um evento sem precedentes na história europeia. Carlos I é julgado e condenado à morte pelo próprio povo. Um rei com todo o poder e autoridade que se imaginava absoluto, agora é responsabilizado por seus atos perante uma corte, que no caso é o parlamento, e diante de toda a sociedade. A execução de Carlos I, ela não apenas impôs um castigo, ela também é um símbolo poderoso. Muito antes da execução de Luís XVI, lá na França, durante o processo de Revolução Francesa, um rei já havia sido executado aqui durante o processo de Revolução Inglesa. E isso é muito simbólico. O rei, que até então tinha um poder que aspirava ao absolutismo, ele acabou sendo executado pelo anseio popular e do Conselho, do Parlamento. Esse ato de execução de Carlos I, em 1649, ele acabou promovendo uma espécie de ruptura política com as tradições. Até então, a gente tinha uma tradição monárquica muito evidente, não apenas na Grã-Bretanha, mas também em diversas outras regiões europeias. Só que esse rei, que simbolizava toda essa autoridade política, toda essa tirania, que até mesmo a gente pode utilizar o termo tirania por parte de Carlos I, ele acabou sendo executado. Isso daí foi um símbolo muito grande, uma marca política, uma ruptura muito evidente no processo político da modernidade.
sociedade. E após a morte do rei, o parlamento ele ascende ao trono, só que ele ascende na pessoalidade de Oliver Cromwell. E o Oliver Cromwell acaba instaurando diversas reformas, principalmente reformas militares na Inglaterra. Então, a marinha inglesa, ela recebe vários investimentos e ela se torna uma esquadra notável, um poder notável. E isso daí acaba contribuindo para a projeção inglesa para além de suas próprias zonas de influência e acabar se articulando para diversas outras regiões. Daí é uma espécie de embrião do que viria a ser futuramente o poderoso Império Britânico. E aí também diversas reformas políticas são efetuadas e, ao mesmo tempo, o Cromwell, apesar dele promover essas reformas políticas administrativas, que acaba possibilitando maior participação popular e um papel mais importante por parte do parlamento, a sua política, de certa forma, acaba também sendo muito restritiva, né? Ele acaba executando diversas perseguições a grupos políticos dissidentes dessa nova república. Cromwell, ele vai morrer em 1658 e isso acaba abrindo espaço para a restauração da monarquia que veio acontecer em 1660. Só que após a monarquia ser restaurada, né, com a revitalização das forças realistas, ela não vai ser restaurada da mesma maneira que ela era antes do parlamento de Oliver Cromwell ascender ao poder. Agora a monarquia, ela vai estar sujeita às decisões parlamentares. Isso é um sistema político que ele é vigente, apesar de muitas modificações até os dias atuais. Então, você teve a presença do rei, só que esse rei ele era sujeito às decisões do parlamento que representava a população. Então você passou a ter uma modificação aí de uma monarquia antes absolutista, onde a pessoalidade do rei ela representava uma total autoridade, o que a gente chama de absolutismo, para uma monarquia pós Oliver Cromwell parlamentarista, onde o parlamento ele tem um papel vital na condução da política inglesa. Então aí após a Revolução Inglesa a gente tem uma mudança de estruturas políticas consideráveis, onde o papel da população passa a ter uma importância vital, ainda que muito longe do que vai ser o sistema eleitoral contemporâneo, mas ainda assim a gente já tem um embrião do que viria a ser o pensamento político moderno e do que viria a ser toda a estruturação das decisões políticas atuais. Então, você tem aí uma modificação muito evidente já muito antes da Revolução Francesa. Essa nova configuração política, ela também cria uma Inglaterra mais estável, que possibilita a sua ascensão posteriormente, tranquilo? E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você gosta desse tipo de vídeo, para você não perder os próximos conteúdos que eu vou compartilhar aqui com você, tranquilo? Eu vou deixar aqui na tela final 2 vídeos também sobre a história moderna, um sobre a Reforma Protestante e o outro sobre o Renascimento Cultural, para você conferir quando acabar aqui, tranquilo? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.